Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Estou aqui de novo nessa manhã de domingo para ministrar sobre vocês o tema das células dessa semana, que inicia o tema do mês, né? De certa forma, nós vamos falar sobre avivamento, né? O tema não é avivamento, mas fala de avivamento por quê? Porque é avivamento à la Cristo, né? Avivamento no padrão de Jesus, né? Avivamento que não é um movimento de externo, né? De aparência, um movimento apenas, mas é alguma coisa que muda a gente de dentro para fora. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de maneira de ver o mundo, ver as coisas. E assim, Jesus desafiou a gente profundamente nessa mudança de mentalidade. E um dos textos em que ele faz isso de forma mais abrangente, profunda, né, é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Então, Jesus está falando de quê no Sermão do Monte? De avivamento. Ele está abrindo entendimento, abrindo os olhos, ele está oxigenando a vida espiritual do povo, ele está trabalhando conceitos que são fundamentais, né? E é exatamente disso que a gente está falando aqui. O Sermão do Monte é um texto fundamental. Ele é um fundamento, ele é uma base, né? E assim deve ser sempre alvo de nossa meditação. Sempre, a gente deve sempre poder meditar no Sermão do Monte. Alguns teólogos consideram o Sermão do Monte como a constituição do reino de Deus. E a gente entende essa ideia, essa conexão com a lei, né? Mas Jesus não está, de fato, legislando ali, né? Há quem faça uma conexão entre... Há quem diga que Mateus parece estar colocando Jesus ali, apresentando Jesus ali como um novo Moisés, ou como o segundo Moisés, né? Tem muito sentido isso, né? Porque Jesus, assim como Moisés foi no monte, recebeu a lei, desceu com a lei para o povo, Jesus está no monte com o povo e ali falando sobre a lei, mas Jesus não está exatamente legislando, ele está abrindo o nosso entendimento para a lei, alguma coisa que sempre estava conectado à lei, sempre um jeito de interpretar a lei que sempre foi o jeito, mas a religião cegava as pessoas para que elas não percebessem isso. Então Jesus não cria novas leis ali, ele trabalha o motivo por trás da lei, abrindo o nosso entendimento, né? Bom, logo no início do sermão, Jesus vira tudo de ponta cabeça, porque ele propõe uma mudança de mentalidade muito dramática, né? Maneira de ver as coisas, né? Primeiro, ele já começa falando assim: sabe quem é feliz? Sabe quem tem felicidade na vida? Sabe quem avança na vida? Quem marcha? O pobre, o que chora. Como assim? Onde o que chora tem felicidade, né? Então, esses paradoxos são interessantes e Jesus vai abrindo nossa mente quanto a isso. Então, a gente vai começar nesse mês e não vai parar nesse mês, vai avançar os próximos meses, estudando sobre o Sermão do Monte. Obviamente, começando agora nas bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança é talvez uma bem-aventurança principal que influencia todas as outras de alguma forma. Porque ela fala que são felizes os pobres de espírito. Quem são os pobres do espírito? O que é ser pobre de espírito?
Nessa era dos influenciadores digitais, né? Muita gente vazia, muita gente oca está ficando famosa, está sendo seguida, tem a sua vida acompanhada por milhares de seguidores, né? E em algum momento vai ficando claro o quanto há uma aparência ali que não reflete a verdade do coração, a verdade do íntimo daquela pessoa. Inclusive nesses reality shows, né, ultimamente, até o próprio BBB, né, tem gente que gosta desse negócio, né? Mas até o próprio BBB, você tem ali, às vezes, um artista participando, né, um artista que é talvez um cantor, uma cantora, ou um ator, uma atriz, enfim, e de repente uma pessoa que era adorada pelo povo, amada pelo povo, as pessoas gostavam dela, tinham simpatia por ela, enfim. E de repente ela estando ali, ela está se expondo e expondo as características dela, as manias dela, enfim. E nesse processo as pessoas se ofendem, as pessoas ficam entrando numa desilusão, né, com aquela pessoa, com aquele artista. Aquele artista fica mal visto, por quê? Porque as características que são dele, da pessoa dele, foram expostas, e aí aquela máscara caiu, aquela fantasia que se tinha caiu. Eu não sei se exatamente aconteceu isso nesse BBB, só estou pegando a ideia para falar que essas coisas acontecem, né? Por quê? Porque aquilo não passa de uma máscara, né? E o desafio aqui que Jesus está dando para a gente, falando sobre pobres de espírito, é exatamente para fugir de qualquer aparência, fugir de qualquer fermento, né, que nos infla, que nos enche e que rouba de nós a simplicidade, a sinceridade, o que há de mais genuíno, né, nas nossas vidas. Então, o pobre do espírito é exatamente aquele que não esconde a sua miséria, ele reconhece a sua miséria, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece que não é nada, que não pode nada, que depende de Deus. Então, o pobre de espírito é essa pessoa consciente do quanto necessita do Senhor. Então, ser pobre de espírito é conhecer a própria miséria, é saber que não somos nada sem a graça de Deus. Aí fala, não são os nossos bens ou poderes que nos definem como pessoas felizes, mas o quanto reconhecemos nossa dependência de Deus. Quando Jesus expôs a realidade da igreja de Laodiceia, não os estava ofendendo, mas abrindo os seus olhos. Jesus expôs a igreja de Laodiceia. Aquela história que a gente conhece, né? Miserável, pobre, cego e nu. E é interessante porque olha como acontece isso daqui. Lá no Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 17, diz assim: Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha só a percepção que Laodiceia tinha sobre ela mesma, né? Jesus está dizendo, é Jesus, não é nenhuma pessoa, é Jesus dizendo para ela: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Isso é máscara, é aparência, não expressa a verdade, a realidade. Então, Jesus então diz para eles: vocês não sabem a verdade é que vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cego e nu. Aí ele fala assim no versículo 18: dou este conselho, comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então,
invista no relacionamento comigo e adquire, compra, né, nessa relação, compra ouro refinado pelo fogo. Se você quer ter algo precioso, busque em mim. Se você quer ter discernimento, olhos abertos, busque em mim. Se você quer ter vestes brancas, santidade, vida santa, busque na minha presença. Pague o preço para estar na minha presença, se gaste diante de mim, cresça na minha presença. Então, Jesus não estava ofendendo a igreja de Laodiceia. Vocês estão miseráveis, pobres, cegos e nus. Ele estava levando a igreja de Laodiceia a um lugar de compreensão, de entendimento, de clareza. Essa clareza é importante, reconhecer essa realidade é importante. Ficar iludido quanto a que achar que nós somos alguma coisa, que temos alguma coisa, que podemos alguma coisa. Não. No reino dos céus, quem avança, no reino dos céus, quem vê o Senhor, no reino dos céus, quem conquista, é quem está em total dependência de Jesus. Então, felizes são os pobres de espírito. Jesus estava apontando um caminho para a igreja de Laodiceia, para que a igreja crescesse, né? Determinado momento, Davi comete um pecado grave e esse pecado tem consequências terríveis sobre a vida dele, a família dele, o reino, enfim. Diante dessa situação, ele estava camuflando as coisas, escondendo as coisas, maquiando as coisas, até que Natan vai lá e expõe quem ele é. Mais uma vez, não é para envergonhar, mas é para trazer à tona. Assim como Jesus está fazendo para a igreja de Laodiceia. E aí, diante disso, Davi se quebranta e vai até o Senhor e clama a Ele. E essa oração de retorno de Davi é o Salmo 51. E lá no Salmo 51, no versículo 17, ele fala assim, olha, o Senhor, na verdade, não se interessa em holocaustos. Não é esse o seu interesse. A gente faz porque o Senhor prescreveu, o Senhor determinou isso daí, a gente tem obedecido, a gente tem cumprido, a gente tem feito sacrifícios. Isso é bom para o povo entender uma série de coisas, mas o que o Senhor quer mesmo não é isso. O que o Senhor quer não é sangue de ovelha, de cordeiro, de bode. O que o Senhor quer não é isso. O que o Senhor quer não é carne sacrificada sobre o altar, fumaça sobre ele, não. O que o Senhor quer não é isso. O que o Senhor não despreza é um coração quebrantado e contrito. A gente pode com a religião, a gente pode esconder como está de fato o nosso coração. A gente do Senhor, nós somos transparentes, não há nada que a gente consiga esconder do Senhor. Então, Davi está falando assim, o Senhor não se agrada de holocaustos, do contrário, eu te daria o que o Senhor se agrada. O que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito. Um coração que não se ensoberbece diante de Deus, que não se infla diante de Deus. Um coração que é totalmente humilde, totalmente quebrantado, totalmente exposto na presença do Senhor. Então, o pobre de espírito é essa pessoa quebrantada. O pobre de espírito é essa pessoa que lida com a própria miséria. O pobre de espírito é aquela pessoa que está na presença do Senhor e diz, ai de mim, sou pecador, os meus olhos viram o Rei. O pobre de espírito é alguém que tem o coração sensível àquilo que Deus faz e fala. O pobre de espírito não bate no peito dizendo eu sou, eu posso, eu aconteço. Ele se humilha diante do Senhor, ele se quebranta, ele se consagra, ele se entrega, ele depende de Deus. Esse é o pobre de espírito. E a partir disso, todas as outras bem-aventuranças se encaixam. Mas o primeiro passo para um avivamento é realmente reconhecer a nossa pequenez e a nossa miséria. Sempre. Deus seja glorificado, exaltado e nós sejamos servos submissos, comprometidos com Ele, com a vontade dEle, com o propósito dEle. Então, nessa semana, meditem
meditem nessa questão de sermos pobres de espírito. Se aprofundem nisso. Se deixem quebrantar. Para que o Senhor tenha voz, vez sobre as nossas vidas e em nossos corações. Amém? Deus abençoe você. Deus fortaleça. Deus abençoe sua célula. Que seja um tempo de crescimento no Senhor para a glória dele. Amém? Deus abençoe, meu querido.